Naquele momento, a forma como Don Quixote olhava para Lu Seng tinha mudado completamente. Todo o esquadrão Escorpião Tigre encarava ele com uma intensidade quase religiosa. Eles não estavam mais olhando para um companheiro, mas para um deus vivo. Para esses mestres e generais estelares, cujo próprio poder raramente passava de uma estrela, a pontuação de 125 estrelas de Lu Seng era algo quase divino. O mais surreal era que, na prática, eles tinham descoberto esse deus andando por aí como se fosse uma pessoa comum. Para eles, o dia inteiro parecia um sonho febril. Vendo que ela estava totalmente distraída, Lu Seng acenou a mão na frente do rosto dela. Don Quixote. O rosto dela ficou imediatamente vermelho, a mente completamente em branco. Ela sempre soube que Lu Seng era forte e até tinha pensado em se aproximar dele, acreditando que ele era apenas um grande mestre de alto nível. Mas nunca imaginou que estava diante de um monstro de 125 estrelas, um grande mestre de pico no mesmo nível das 7 radiâncias do leste. Meu Deus, isso não é só uma coxa grossa para se apoiar, pensou desesperadamente. Isso é praticamente a perna de um T-Rex. Ela sentiu uma onda esmagadora de vergonha ao lembrar dos pensamentos de vaca velha comendo capim novo. Se Lu Seng fosse o capim, seus dentes definitivamente não eram fortes o suficiente para mastigá-lo. Ele era mesmo capim? Ele tinha só 19 anos, mas já estava no topo do mundo. Don Quixote sentia até dificuldade para respirar só de ficar perto dele. Demorou alguns segundos para ela recuperar a compostura. Ela tossiu levemente, constrangida, evitando olhar diretamente para ele. Senhor, como os méritos de batalha ainda não foram totalmente sincronizados, não há mais nada que o senhor precise fazer aqui. O senhor pode escolher qualquer residência no distrito para se hospedar. Nesse momento, um vulto avançou de repente e se jogou no chão diante de Lu Seng. Era Lan Shen. Lu Seng piscou surpreso ao olhar para o capitão que antes era arrogante e agora estava se curvando freneticamente no chão frio. Senhor! Eu fui cego. Falei coisas absurdas antes, fui um completo idiota. Por favor, imploro, não leve minhas palavras a sério. Lan Shen estava apavorado de que Lu Seng tivesse guardado seus insultos anteriores e agora fosse apagá-lo da existência. Enquanto chorava, ele batia a testa no chão com tanta força que o sangue começou a manchar o piso. Eu estava errado. Terrivelmente errado. Lu Seng permaneceu em silêncio, observando o homem implorar com uma curiosidade distante. Ele não disse nada, mas esse silêncio só fez o pânico de Lan Shen aumentar ainda mais, deixando suas súplicas cada vez mais desesperadas. Os membros do esquadrão de Lan Shen, percebendo que suas próprias vidas também estavam em risco, correram para se juntar à cena. Nossas mais sinceras desculpas, senhor. Por favor, aceite o humilde pedido de perdão do nosso capitão. Ele não bate muito bem da cabeça. Vive falando besteira sem pensar. Isso mesmo. Nosso capitão tem músculos, mas é facilmente o mais burro de toda a Zona 9. Seria preciso um holofote de alta potência para encontrar alguém tão mentalmente limitado quanto nosso capitão, senhor, acrescentou outro membro da equipe, balançando a cabeça freneticamente para tentar evitar a ira de Lu Seng. Temos quase certeza de que ele vai parar num hospital psiquiátrico qualquer dia desses. Lan Shen, ouvindo seus companheiros ajudando com tanto entusiasmo, forçou um sorriso que parecia mais uma careta dolorosa. Ele assentiu repetidamente. Sim, sim. Eles estão certos. Eu sou mentalmente instável, senhor. Por favor, não leve a sério um louco. Por dentro, ele jurou que depois iria espancar cada um deles até quase morrerem. Lu Seng finalmente falou, com voz calma, tudo bem. Só tome mais cuidado com o que fala no futuro. Don Quixote observava tudo com puro desprezo. Há poucos minutos eles eram os reis do pedaço, pensou. E agora olha só, choramingando como cachorros chutados. Lan Shen e sua equipe estavam tão aliviados que pareciam ter escapado da execução, lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. Obrigado pela sua infinita misericórdia, senhor. Obrigado. Lan Shen manteve a cabeça baixa enquanto pensava freneticamente.
Não vai existir próxima vez, jurou para si mesmo. Se alguém com um poder divino desses guarda rancor, você não perde só a vida, perde todo o seu legado. Nenhum corpo sobraria para enterrar. Dom Quinso sentiu uma pontada estranha de melancolia. Ela queria se apoiar numa coxa grossa, mas acabou se agarrando a um elefante, não, a um predador pré-histórico no topo da cadeia alimentar. Como ela poderia sequer esperar ficar ao lado de alguém assim? O ciúme que sentia parecia dirigido ao próprio mundo. Justo quando Lu Seng e o esquadrão Escorpião Tigre estavam prestes a sair da área de testes, um som agudo cortou o ar. Um violento redemoinho invadiu o salão e, em um borrão de velocidade, uma figura poderosa apareceu diretamente diante deles. Mas aquele foi apenas o primeiro. Uma série de estrondos soníquos seguiu logo depois, em um piscar de olhos, o salão inteiro ficou cheio de artistas marciais. Cada recém-chegado era um grande mestre, e suas auras combinadas irradiavam como uma enorme fornalha em chamas. Com tantos mestres de alto nível reunidos num espaço tão pequeno, a temperatura do salão subiu vários graus, e o ar parecia ondular com o calor do poder coletivo deles. O ar na instalação ficou pesado com uma mistura explosiva de ansiedade, impaciência e empolgação. Uma cacofonia de vozes surgiu quando oficiais de alto escalão e artistas marciais começaram a falar ao mesmo tempo, olhando freneticamente pelos corredores. Onde ele está? Onde está o grande mestre Lu Seng? Algumas figuras se separaram da multidão e correram para a sala de avaliação de poder, apenas para voltar momentos depois com expressões vazias. Não tem ninguém lá dentro, um deles gritou, a voz ecoando nas paredes reforçadas. A sala está vazia. Enquanto a reunião de generais mergulhava em um debate acalorado, um grito cortou o barulho. Lu Seng! Onde diabos está o grande mestre Lu Seng? Quem falou foi um homem de cabelo loiro marcante, o mesmo capitão que havia conversado com o esquadrão Escorpião Tigre no portão principal cerca de 1 hora antes. Ele olhou ao redor e imediatamente fixou o olhar em Dom Quinso. Percebendo o movimento, os outros generais também viraram ao mesmo tempo, seus olhares pesados caindo sobre Lu Seng e Dom Quinso como predadores. O capitão loiro acariciou o queixo, totalmente confuso. Espera, eu conheço todos esses rostos. Isso não faz sentido. Seu olhar desceu até o chão, onde encontrou Lan Shen ainda ajoelhado e tremendo. Lan Shen? Por que você está ajoelhado como um servo comum? Perguntou, cada vez mais confuso. Então ele voltou a olhar para o jovem ao lado de Dom Quinso e falou em voz baixa, será que é esse garoto? Ao lado dele, outro oficial murmurou, ele não parece nenhum dos mestres conhecidos. Se os dados estiverem certos, aquele garoto deve ser o grande mestre Lu Seng. O capitão loiro acariciou o queixo novamente, ainda sem conseguir aceitar a lógica. Sem chance. Isso é impossível. Se ele for mesmo tão jovem, então o mundo enlouqueceu. Ninguém chega nesse nível com tão pouca idade. Lu Seng estava ali parado, parecendo incrivelmente, até irritantemente, jovem. Era conhecimento comum que alcançar o nível de grande mestre do 7º nível provocava um enorme aumento da aura interna e uma transformação física fundamental, permitindo que o praticante mantivesse juventude por décadas. Mas ainda existiam limites biológicos. Lu Seng parecia apenas um universitário de pouco mais de 20 anos. Apesar da presença extraordinária e pesada que parecia envolvê-lo como um manto, para os veteranos era difícil aceitar que esse garoto pudesse estar entre as lendárias 7 luminárias do leste. Eu examinei cada canto dessa sala de avaliação, disse o homem ao lado do capitão. Reconheço todo mundo aqui, exceto ele. Se o Deus que estamos procurando não for ele, então esse mestre já deve ter desaparecido na noite. O capitão loiro assentiu lentamente. É a única conclusão lógica. Impulsionado pela necessidade desesperada de respostas, ele caminhou até Dom Quinso. Quinso, me diga a verdade. Você viu um grande mestre de alto nível fazendo teste naquela sala agora há pouco? Dom Quinso e os membros do esquadrão Escorpião Tigre trocaram olhares complexos antes de assentirem lentamente. Vimos, respondeu ela com voz tensa. Os olhos do capitão loiro se arregalaram. Então onde ele está?
Para onde aquele grande mestre foi? Don Quixote olhou para ele, o coração batendo forte, tentando encontrar palavras para explicar algo tão absurdo. No final, ela simplesmente não conseguiu explicar. Com uma expressão resignada, Don Quixote apenas levantou a mão trêmula e apontou para o jovem ao lado dela. Ele está bem aqui, sussurrou. Este é o grande mestre Lu Seng. O capitão loiro congelou no meio da frase, alternando o olhar entre o rosto sério de Don Quixote e a expressão calma de Lu Seng. Por um momento, seu rosto ficou completamente confuso. Ele encarou Lu Seng, as pupilas se contraindo enquanto tentava reconciliar a imagem de um deus com o garoto diante dele. Quixote, disse ele com voz vazia, por favor, diga que você está brincando. Não é hora para piadas. Don Quixote nem tentou explicar. Na verdade, ela nem saberia por onde começar. A sequência de eventos que os trouxe até ali era absurda demais para caber em algumas frases. Justo quando a tensão na sala parecia prestes a explodir, o som de passos rápidos e rítmicos ecoou na multidão. Uma voz suave, mas autoritária, falou, com licença, todos. Se puderem abrir caminho para este velho, eu agradeceria. A atenção de todos no salão se voltou imediatamente para a origem da voz. Como se o mar vermelho estivesse se abrindo, a multidão se dividiu no meio. Caminhando com passos firmes vinha um homem idoso com cabelos negros como ônix polido, vestindo um uniforme militar verde escuro impecável. Ele tinha apenas um olho, mas a aura que emanava de seu pequeno corpo era várias vezes mais poderosa do que a de qualquer grande mestre comum ali presente. Os veteranos reconheceram imediatamente. É ele. General Xia Jingjun. O próprio general de 5 estrelas, Xia Jingjun, exclamou alguém em tom reverente. Era claro que o general era extremamente respeitado ali, uma lenda viva cuja reputação era conhecida em todas as zonas de guerra. Xia Jingjun caminhou direto até Lu Seng e parou a poucos passos dele. Ele estudou o jovem por um longo momento, o único olho brilhando com uma luz indecifrável. Por fim, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Parece que os ditados antigos estavam certos, disse pensativo. Os verdadeiros heróis realmente surgem da geração mais jovem. Lu Seng sustentou o olhar enquanto sua mente analítica avaliava o homem à sua frente. Ele sabia que ser um general de 5 estrelas nesta era não era apenas um título decorativo por antiguidade ou posição política. Era a prova direta de estar no topo absoluto do poder de combate na região militar do leste. Um leve interesse surgiu na mente de Lu Seng. Estranho, pensou. O potencial de combate dele é muito maior que o de qualquer outro general que encontrei até agora. Ele está em outro nível. De repente, Xia Jingjun soltou uma gargalhada forte e animada, cheia de alegria e respeito. Hoje é um dia glorioso. Um verdadeiro motivo de celebração nacional. Uma celebração monumental, continuou o velho, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Nossa região militar do leste finalmente deu origem a um general de 12 estrelas, um verdadeiro grande mestre de pico. De repente, com uma formalidade solene que chocou os presentes, Xia Jingjun endireitou o corpo e fez uma profunda saudação tradicional. Este velho soldado, Xia Jingjun, presta seus mais humildes respeitos ao grande mestre Lu Seng. A declaração atingiu o salão como uma onda de choque. Meu Deus, ele é realmente tão jovem? Qual é a idade dele de verdade? As perguntas voam pelo ar cheias de incredulidade. Ouvi dizer que ele ainda nem fez 20 anos. Como alguém pode ser tão poderoso tão cedo? Inúmeros olhares, misturados entre admiração, inveja e choque absoluto, continuam presos em Lu Seng. Mantendo sua calma característica, Lu Seng dá um passo à frente e aperta firmemente a mão de Xia Jingjun. Olá, General Xia, diz ele, de forma simples, sem qualquer arrogância. Por dentro, ele solta um suspiro silencioso. Estou ficando meio insensível a essa coisa toda de gênio prodígio. Se eu pudesse evitar ser o centro de um espetáculo, com certeza evitaria. Depois de passar tanto tempo sendo foco de atenção, essa imagem de cara frio e impressionante já perdeu completamente a graça para Lu Seng. Agora,
para ele, isso é apenas um efeito colateral cansativo da própria existência. O general Xia Jingjun, visivelmente empolgado, se aproxima um pouco mais. Já dei ordens para que toda a sua documentação oficial e seus papéis de nomeação sejam finalizados imediatamente. Seus pontos de mérito da defesa recente já estão sendo contabilizados. Ele então sorri. Você me daria a honra de vir ao meu escritório particular tomar um chá? Temos muito o que conversar. Lu Seng balança a cabeça de forma educada, mas firme. Agradeço muito o convite, general, mas terei que recusar por enquanto. Faz bastante tempo que não tenho um momento de descanso. Estou sentindo o peso das batalhas recentes e só queria descansar um pouco. Com certeza irei visitá-lo em breve. Xia Jingjun responde na mesma hora. Claro. Descansar é o mais importante. Então deixamos para a próxima. Mesmo com a recusa direta, não há o menor sinal de irritação no rosto de Xia Jingjun. Pelo contrário, ele parece até satisfeito com a sinceridade de Lu Seng. Ele se vira para os oficiais próximos e começa a dar uma série de ordens rápidas, garantindo que Lu Seng receba toda a comodidade possível durante sua mudança para os aposentos de general. No centro do grande salão, os generais reunidos continuam parados como estátuas, observando a conversa com atenção absoluta. Muitos querem avançar e se apresentar para a nova lenda, mas ninguém tem coragem de interromper. Então todos permanecem em silêncio, respeitosamente alinhados, observando Lu Seng partir como se estivessem se despedindo de uma divindade visitante. Para todos ali presentes, aquele dia ficará marcado para sempre, o dia em que testemunharam a ascensão de um jovem que desafiou as próprias leis da evolução marcial. Xia Jingjun continua olhando para a silhueta de Lu Seng se afastando, com o coração acelerado. Enquanto os outros veem apenas um jovem, apenas ele entende o quão assustadora é a verdadeira idade de Lu Seng. Lu Seng tem apenas 19 anos. Só de pensar nesse número, o coração de Xia Jingjun dispara entre espanto e admiração. Seu próprio neto já passou dessa idade, e ainda assim, ali está um garoto que possui 125 estrelas de poder de combate, um verdadeiro grande mestre de pico. Chamá-lo de promissor seria um absurdo de tão insuficiente. Ele possui o potencial bruto de um futuro santo marcial. Nossa região militar do leste finalmente está prestes a realizar seu maior sonho, murmura Xia Jingjun para si mesmo. Se ele for bem cultivado e receber os recursos certos, estamos olhando para o nascimento de um verdadeiro santo marcial de 9º nível. A magnitude de seus próprios pensamentos até assusta Xia Jingjun por um momento. Mas ele sabe que não está exagerando nem um pouco. Preciso enviar um relatório completo ao comandante em chefe imediatamente. Essa notícia vai incendiar o espírito dele. Ele solta uma risada animada e começa a se virar para sair, mas para depois de alguns passos. Então volta seu olhar para os membros do Esquadrão Escorpião Tigre, com uma expressão inesperadamente gentil, mas firme. Estou ciente da colaboração de vocês com o Tenente-General Lu Seng nos últimos dias, diz Xia Jingjun com um tom que soa como uma ordem direta. O general acabou de entrar para nossa família militar. Se ele encontrar qualquer dificuldade administrativa ou tiver dúvidas sobre nossos protocolos, vocês devem guiá-lo com máxima paciência. Ele continua, se ele fizer qualquer pedido, qualquer um, vocês devem mover céus e terra para cumprir. Se houver algo além da capacidade de vocês, venham diretamente a mim. Dong Qinsu imediatamente endireita a postura e faz uma saudação firme. Pode ficar tranquilo, General Xia. Vamos servi-lo com tudo o que temos. Xia Jingjun deixa o olhar pousar por um instante no físico impressionante de Dong Qinsu, e um tipo diferente de cálculo aparece em seu único olho. Ele faz uma pausa e então fala em um tom baixo, quase conspiratório. Escute, Qinsu. Se você possui alguma vantagem tática, seria sábio utilizá-la ao máximo. Ele continua, o potencial de Lu Seng é muito maior do que você imagina. O legado genético dele tem um valor incalculável para o nosso futuro. Tenho certeza de que você entende o que estou insinuando, certo? Um rubor vermelho aparece no rosto de Dong Qinsu, e ela faz um pequeno aceno tímido. Mas, no fundo, seus pensamentos estão cheios de dúvidas.
Eu até estaria disposta, pensa ela, mas se um homem como Lu Seng não demonstrar interesse, nenhuma das minhas vantagens vai fazer diferença. Com um último grunhido satisfeito, Xia Jingjun se vira e vai embora. Assim que o general sai de perto, a barragem se rompe. Uma multidão de oficiais e generais imediatamente cerca Dong Qinso, formando um círculo apertado ao redor dela. Isso é inacreditável. Qinso, você precisa nos contar como é o tenente-general Lu Seng quando ninguém está olhando. A lenda de Lu Seng começa a se espalhar como fogo por toda a zona de Guerra 9, até alcançar cada canto da região militar do leste. Pouco depois do evento no salão, Lu Seng é escoltado por uma guarda de honra especial até a área residencial de alta segurança reservada para generais de elite. Quando o transporte para, Lu Seng se vê diante de uma enorme propriedade com uma mansão majestosa que parece mais um palácio do que uma residência militar. 2 soldados disciplinados ficam como sentinelas de ferro na entrada principal. Assim que a silhueta de Lu Seng aparece, eles fazem uma saudação perfeita ao mesmo tempo. Saudações, chefe! A frase faz Lu Seng lembrar de um filme de comédia clássico de sua vida passada envolvendo um certo diretor Wang. Olhando para a mansão luxuosa diante dele, a comparação até faz sentido, só que em versão militar. Ali é o coração do poder da região. Cada residência é guardada por soldados cuja força individual é pelo menos de um praticante de 3º ou 4º nível. Lu Seng solta um suspiro silencioso. Isso lembra claramente de como, quando a força marcial de alguém sobe, sua posição social muda de forma drástica e absoluta. Ele agora está diante de um estilo de vida que pessoas comuns nem ousariam imaginar. Nesse momento, um homem de meia-idade em um terno elegante se aproxima e faz uma reverência respeitosa. Lord Lu, é uma honra conhecê-lo. Meu nome é Wang Yan. Fui designado para administrar esta propriedade. Ele continua, talvez não seja a maior mansão do setor, mas está consistentemente entre as 5 residências mais prestigiadas da zona de Guerra 9. Foi escolhido especialmente para o senhor pelo alto comando. O exército também requisitou uma frota de veículos táticos especializados para seu uso pessoal, acrescenta Wang Yan, apontando para uma garagem elegante. Quando o senhor estiver descansado, pode vir escolher os modelos que preferir. Enquanto Lu Seng caminha pela propriedade, cada funcionário que ele encontra para e faz uma profunda reverência silenciosa. Wang Yan então tira um celular preto elegante do tamanho da palma da mão e o oferece com as 2 mãos. No futuro, se o senhor tiver qualquer instrução, por menor que seja, pode usar esta linha direta para me contatar a qualquer hora. Os olhos de Lu Seng brilham ao aceitar o aparelho. Ele percebe imediatamente o peso e a tecnologia avançada do dispositivo, além das funções criptografadas especiais. Finalmente, pensa. Eu realmente precisava de um novo. Seu telefone antigo havia sido destruído há muito tempo nas linhas de frente, provavelmente corroído pelo sangue das bestas alienígenas durante as batalhas. Agora, finalmente, ele tem uma forma confiável de entrar em contato com sua família. Wang Yan faz outra reverência respeitosa. Então vou me retirar e deixar o senhor descansar, meu lorde. A sincronização de seus pontos de mérito está sendo finalizada agora e enviaremos um relatório completo assim que terminar, provavelmente até esta noite. Lu Seng apenas acena, cansado, mas satisfeito. Obrigado. Pode ir. Agora sozinho, Lu Seng começa a caminhar tranquilamente pela nova propriedade. Depois de alguns minutos, uma jovem empregada de pele clara se aproxima e faz uma reverência tímida. Lord Lu. Ela começa a falar. Lu Seng olha para ela por um segundo, mas nesse momento seu estômago ronca. Estou com muita fome, diz ele diretamente. Avise a cozinha para preparar uma refeição grande imediatamente. A garota acena rapidamente, com os olhos arregalados. Sim, senhor. Agora mesmo. Ela sai correndo para a cozinha. 10 minutos depois, Lu Seng já está sentado em um enorme salão de jantar diante de uma mesa simplesmente absurda de comida. A mesa redonda gigante, com 4 metros de diâmetro, está completamente coberta por pratos fumegantes e tigelas elaboradas. Lu Seng ataca a comida como um predador faminto.
Prato após prato desaparece, tigela após tigela. O único som no salão enorme é o barulho dos noodles sendo sugados rapidamente. Entre uma mordida e outra, ele solta um suspiro satisfeito. Nossa, finalmente estou comendo algo que não são rações militares sem gosto ou carne de bestas alienígenas cheia de ferro. Eu já estava esquecendo qual era o gosto de comida de verdade. Quando ele está prestes a devorar um enorme bolo de várias camadas de uma só vez, o som de notificação de mensagem o faz parar. Ele pega o novo celular e levanta as sobrancelhas ao ver o indicador de 100 mais mensagens não lidas. Ele suspira. Nossa, a barragem digital realmente abriu. Há mensagens de amigos antigos, conhecidos distantes e oficiais militares. Mas as importantes estão no topo, mensagens de sua irmã Lu King, de sua mãe, e de algumas mulheres que ocupam um lugar especial em sua vida. Lu Seng passa rapidamente pelas mensagens irrelevantes e abre as de Lu King. Irmão. Estou quase avançando para artista marcial de 2º nível. E lembra daquele torneio escolar da cidade que mencionei? Eu fiquei em 1º lugar. Ela continua, mas foi muito irritante. Um cara arrogante que claramente não entende o tamanho do céu e da terra quis me desafiar. Não tinha talento nenhum e um ego gigante. Totalmente suicida. E por que você não responde mensagens? Mamãe vive perguntando se você vai voltar para casa no ano novo. Lu Seng lê todas as mensagens com um sorriso raro no rosto. Então começa a responder, estive em várias missões intensas recentemente e não tive tempo de verificar as comunicações. Meu aparelho anterior foi destruído em campo. Sobre o ano novo. Antes mesmo de terminar, a resposta de Lu King aparece imediatamente. Ah! Finalmente! Você está vivo! Eu já estava achando que tinha desaparecido da face da Terra. Logo depois ela manda vários tickers fofos para disfarçar as palavras meio grosseiras que havia usado antes. Como a conversa acontece no grupo da família, Lu Ha entra rapidamente na conversa. King, cuide da linguagem. Nada de palavrões no grupo da família. Logo depois ele fala com o filho. Lu Seng, filho, só tenha certeza de que está se mantendo seguro. Não corra riscos desnecessários. Sua mãe, Zhen Yufeng, também manda várias mensagens preocupadas. Meu querido, ouvi dizer que o clima está ficando muito frio. Lembre-se de se agasalhar bem e cuidar da saúde. Ela ainda envia um buquê digital e um link de notícia sensacionalista, tragédia. Artista marcial de 5º nível pega resfriado comum e sofre queda permanente na cultivação. Lu Seng não consegue evitar rir. Pode deixar, mãe. Vou me agasalhar. Nesse momento surge uma nova notificação individual. É uma mensagem de Qin Shaojun. Lu Seng, bem-vindo de volta, diz a mensagem. Junto dela há uma foto. No fundo da imagem, Lu Seng reconhece imediatamente a silhueta familiar de Dong Qinsu. Ele passa para a próxima foto, e agora a imagem mostra claramente Dong Qinsu em alta resolução. Seus olhos brilham com curiosidade. A divisão de Yu Fei finalmente voltou da linha de frente? Mais relaxado, ele abre a conversa privada com Dong Qinsu. No final da conversa há uma mensagem curta dela. Continue exterminando as bestas alienígenas. Fique forte. Boa sorte. Lu Seng responde imediatamente, obrigado. E manda um sticker sorridente. Ele fica olhando a foto dela por alguns minutos e percebe algo. Ela não mandou nenhuma mensagem pessoal desde o fim daquele torneio. Talvez ela tenha sido enviada para uma missão sem o celular, ou a bateria acabou no deserto, pensa ele. Mesmo assim, no fundo, Lu Seng sente que algo mudou na relação entre ele e Dong Qinsu. Não parece mais tão natural quanto antes. Ele não sabe exatamente o motivo, mas suspeita que tenha algo a ver com aquela coluna de informações do parceiro em seu sistema interno. Irritado, ele quase joga o celular de lado, quando uma ideia surge. Ele liga para o único contato profissional que tem na região. Wang Yan atende quase instantaneamente. Lord Lu, estou aqui. Quais são suas ordens? Lu Seng se recosta na cadeira,
com um tom frio e profissional. Preciso que investigue discretamente uma pessoa chamada Liu Qimin. Ele é um recruta deste ano da região militar do leste, originalmente do setor Bihai. Enquanto ainda belisca a comida, Lu Seng resume as informações que conhece sobre Liu Qimin. Do outro lado da linha, o tom de Wang Yan fica sério. Entendido, meu lorde. Como as listas de recrutamento são enormes, vai levar algum tempo para verificar tudo. Avisarei assim que tiver informações concretas. Ele faz uma pausa e pergunta, se o encontrarmos, deseja que ofereçamos algum tipo de assistência especial? Lu Seng limpa a boca com um guardanapo de seda. Não. Ainda não. Por enquanto quero apenas saber onde ele está e qual é a situação dele. Pode ir. Depois de comer tanto, o cansaço finalmente alcança Lu Seng. Seu estômago está cheio, as pálpebras pesadas, e uma enorme onda de sono o atinge. Ele nem chega ao quarto. Acaba dormindo profundamente ali mesmo na enorme poltrona do salão de jantar. No estranho cenário de seu sonho, Lu Seng aparece novamente em uma rua de cidade destruída, sobre um asfalto quebrado familiar. Ao longe, um grupo de zumbis o vê e começa a correr na direção dele. Lu Seng apenas acena preguiçosamente. Hoje não, pessoal. Estou cansado demais para lutar. Tentem outro dia. Com um pensamento, ele ignora o combate e abre a interface de seu sistema interno. Começa a examinar rapidamente os painéis de informação, procurando novos soros de aprimoramento ou poções raras. Nos últimos dias ele acumulou uma enorme quantidade de méritos militares, e pretende convertê-los em recursos para sua próxima evolução. Enquanto isso, em uma sala de reunião altamente segura no comando da Zona de Guerra 9, uma mão pesada bate na mesa com força. O que você acabou de dizer? Um general idoso se levanta bruscamente, encarando Xia Jingjun com choque. Diga que você não está exagerando, Xia. Fale claramente. 125 estrelas de poder de combate bruto, repete Xia Jingjun calmamente. Assim que as palavras ecoam na sala, uma pressão marcial esmagadora explode do general mais velho. Xia Jingjun se prepara para resistir à aura assustadora do grande general. Então ele acena lentamente. Eu verifiquei pessoalmente os dados, senhor. Não há erro. O potencial de combate dele é de um verdadeiro grande mestre de pico, e supera o meu. De repente, a pressão desaparece e o velho general solta uma grande gargalhada. Ótimo! Magnífico! Finalmente uma notícia que não é mais uma brecha nas defesas. Seus olhos brilham de empolgação. 125 estrelas, e ele tem 19 anos. Ele fica em silêncio por um momento, impressionado. Nesse nível de cultivo, a diferença entre indivíduos vira um abismo impossível de atravessar. A principal razão, além do tempo no 8º nível, é o potencial inato. Quanto maior o potencial, maior o limite final. Um verdadeiro gênio pode deixar seus pares para trás em apenas alguns meses. É assim que surgem diferenças de milhões, ou até bilhões, de pontos de combate. No mundo dos especialistas, a verdade é simples e brutal: o potencial é o reflexo da base das artes marciais. Quanto mais sólida a base, mais alto o pico. É um conceito simples de entender, mas difícil de dominar. Quando alguém chega ao nível de grande mestre do 8º nível, qualquer falha na base inicial vira uma fraqueza fatal, como um pequeno formigueiro que destrói uma represa gigante. Muitos gênios desaparecem justamente nesse ponto. Por isso, mesmo com os feitos anteriores de Lu Seng, o exército ainda o via com certa cautela. Ele era apenas uma semente de santo marcial, algo a ser protegido. Muitos temiam que sua ascensão fosse apenas como uma estrela cadente, brilhante, mais breve. Mas 125 estrelas apagaram todas as dúvidas. Lu Seng não é mais apenas uma semente. Ele é um verdadeiro prodígio de santo marcial, uma força da natureza que redefiniu toda a hierarquia da região militar do leste. Lu Seng finalmente cruzou o limite. Agora ele realmente tem qualificação para desafiar o lendário reino do santo marcial. Seu potencial é simplesmente incomparável. E o Fei Li anda de um lado para o outro em seu escritório com um sorriso enorme no rosto, incapaz de conter orgulho.
Antes, Liu Fei apenas observava Lu Seng à distância, apreciando seu crescimento. Mas agora o jovem havia criado uma surpresa gigantesca, algo que superava até a imaginação dele. De repente ele pensa em algo. O oficial da 1.182 divisão voltou, não voltou. Ele ri. Ótimo. Em meu nome, recompensem generosamente aquele homem por descobrir um gênio tão raro para nosso exército. Nesse mesmo momento, em um corredor movimentado do segundo setor da região militar, duas figuras conhecidas caminham lado a lado. Ah, minha querida base militar, senti tanta falta daqui, exclama Qin Shaojun, segurando o rosto com felicidade. Finalmente voltamos, diz Dong Qinsu, olhando para ele com frieza. Ela ainda se afasta um pouco, torcendo o nariz. Você está fedendo. Fique pelo menos a 1,5 metros de distância. Vamos voltar primeiro e tomar um banho. Depois que estivermos limpos, vamos procurar Lu Seng para jantar hoje à noite. Faz tempo que não vemos ele. Qin Shaojun fala animado e então olha para Dong Qinsu. E aí? O que acha? Você tem alguma objeção? Dong Qinsu hesita por um momento e depois suspira. Eu não vou. Você pode ir sozinho. Qin Shaojun fica surpreso. Hã? Por quê? Ele cruza os braços e observa ela com atenção. Você anda muito estranha ultimamente. Desde que Lu Seng chegou à região militar, na verdade, desde o torneio nacional estudantil, você está assim. Sempre que eu menciono o nome de Lu Seng, você fica estranha. Qin Shaojun se aproxima e coloca a mão no ombro dela. Olha, somos amigos desde crianças. Crescemos juntos. Então pare de fugir da pergunta e me diga a verdade. Você gosta do Lu Seng ou não? Assim que ouve isso, o rosto de Dong Qinsu endurece. Em um movimento rápido, ela aponta a arma diretamente para a garganta de Qin Shaojun. Várias flechas psíquicas hexagonais aparecem ao redor dela. Se você disser mais uma palavra dessa besteira, eu mesma costuro sua boca. Qin Shaojun levanta as mãos rapidamente. Calma. Que assustador. Ele se afasta alguns passos. Mas sério, não tente enganar um especialista como eu. Estudo romance desde o ensino fundamental. Dong Qinsu fica completamente imóvel, respirando fundo, com raiva evidente. Sua energia mental se intensifica e as flechas começam a brilhar ainda mais. Qin Shaojun sente um arrepio subir pela cabeça. Tá bom, tá bom. Não precisa ficar nervosa. 10 segundos depois, a aura fria ao redor de Dong Qinsu desaparece e as flechas baixam. Dong Qinsu desvia o olhar e pergunta em voz baixa. Qin Shaojun, completamente alheio à irritação crescente dela, continuou analisando. Ah, já entendi. Você está quieta porque está preocupada com a diferença de idade, né? Ou talvez ache que seu talento marcial não consegue acompanhar o dele. Ou então acha que sua personalidade é difícil e que não é digna dele, então está se sentindo inferior? É isso. Ao ouvir isso, Dong Qinsu rangeu os dentes com tanta força que fez um som audível. Qin. Shao. Junho. Ela puxou o ar com força, e veias azuis começaram a saltar na testa. Dong Qinsu travou uma batalha gigantesca para não pular em cima dele. Respirou fundo novamente e disse lentamente, talvez, exista uma pequena parte de mim que se preocupe com essas coisas. Meu Deus! Qin Shaojun gritou de repente, olhando para ela com os olhos arregalados. Dong Qinsu, eu estava só chutando hipóteses. Não achei que você realmente fosse admitir que gosta do Lu Seng. Qin Shaojun virou a cabeça imediatamente e segurou a testa como se estivesse com uma enorme dor de cabeça. Mas ele é seu aluno. Você tem ideia de como a sociedade chama esse tipo de coisa? Dong Qinsu abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar palavras. Percebendo a brecha, Qin Shaojun se inclinou de novo e sussurrou perto do ouvido dela. Falando sério, isso é exatamente o tipo de história escandalosa que vira drama de TV no horário nobre. O rosto de Dong Qinsu, que já estava vermelho de vergonha, agora ficou vermelho de pura raiva. Qin Shaojun, vai para o inferno.
Ela avançou rugindo e começou a socá-lo sem parar. Alguns segundos depois, vários grandes galos apareceram na cabeça de Qin Shaojun. Ele caiu no chão com lágrimas falsas escorrendo pelo rosto, implorando para ela parar. Qin Shaojun finalmente lembrou que a única forma de sobreviver era fugir. Ele se levantou correndo enquanto implorava: "Irmã mais velha, eu errei. Eu estava só brincando. Não me bate mais, por favor." Mas Dom Quinso não ia deixá-lo escapar tão fácil. HMPH. Ela saiu correndo atrás dele. "Não acredito em uma palavra do que você diz." Depois de uma corrida caótica, Qin Shaojun finalmente parou, ofegante. Dom Quinso ficou na frente dele, triunfante. Haha, continua correndo. Já ficou sem ar. Por que parou? Não estava tão corajoso agora há pouco? Você teve coragem de me provocar. Ela olhou para ele com uma expressão assustadora. Nesse mundo, provocar alguém como eu só leva a um resultado: morte. Sem outra escolha, Qin Shaojun se jogou no chão de forma patética. Por favor, não me bate mais. Olha, estou levantando as duas mãos e os dois pés para apoiar vocês dois ficarem juntos. Eu sou o seu maior fã. Qin Shaojun continuou gesticulando enquanto entrava no modo palestra. Pensa comigo. Em que era estamos vivendo? Que diferença faz uma pequena diferença de idade entre dois artistas marciais? Ele continuou: aquelas notícias antigas de um velho mestre casando com uma estudante de 16 anos? Isso hoje nem entraria entre os 100 assuntos mais comentados. Mas falando sério, você e o Lucende realmente combinam. Depois de falar tanto, a garganta de Qin Shaojun estava seca. Ele foi até uma máquina de bebidas, comprou uma lata de água gelada e tomou vários goles longos. Mesmo assim, Qin Shaojun continuou se gabando da própria intuição. Quando Lucende entrou no campo de treinamento, eu já senti que vocês dois tinham aquela aura típica de casal. Embora um pequeno sentimento de felicidade tenha surgido no coração de Dom Quinso, ela manteve a expressão séria. Qin Shaojun, você realmente quer morrer? Não, não. De jeito nenhum. Parei com as brincadeiras. Qin Shaojun rapidamente ficou sério. Quer que eu descubra o que o Lucende pensa? Tenho quase certeza de que ele também gosta de você. Pensa bem. Que jovem cheio de energia não ficaria encantado por uma professora bonita e poderosa como você? Ao ouvir isso, o rosto de Dom Quinso ficou vermelho como um tomate, e seus olhos brilharam discretamente. Por um momento, parecia que ela realmente estava sendo convencida. Mas no final ela suspirou e balançou a cabeça. Não. Isso não vai funcionar. Instintivamente, ela tocou o colar prateado no pescoço, como se aquilo lhe desse força. Simplesmente não vai dar. Como você pode saber se nem tenta? Qin Shaojun bateu no peito. Comigo ajudando, falhar é impossível. Dom Quinso respondeu calmamente: não é isso que você pensa. É porque eles nunca vão concordar com eu e Lucende juntos. Qin Shaojun franziu a testa. Eles? Quem são eles? Um segundo depois ele entendeu. Seu rosto ficou pálido. Espera, você quer dizer seus dois irmãos mais velhos? Dom Quinso não respondeu, mas sua expressão confirmou tudo. Qin Shaojun ficou sem palavras. O irmão mais velho era um gigante no Distrito Militar Central, um grande mestre de pico e um dos maiores candidatos a santo marcial. O segundo irmão era ainda mais assustador. Foi descoberto pelo Martial Hall aos 8 anos, virou discípulo de Martial Sen Titan aos 16 e aos 25, já era oficialmente o terceiro discípulo do santo. Ninguém sabia mais o verdadeiro nível dele. Mesmo sendo meio-irmãos de mães diferentes, eles sempre me trataram como irmã de verdade, disse Dom Quinso. Eles sempre me protegeram desde pequena. E também me bateram muito quando éramos crianças, murmurou Qin Shaojun, pensativo. Era verdade. O motivo de ele nunca ter tentado algo sério com Dom Quinso era justamente por causa daqueles dois irmãos. De repente, Qin Shaojun ganhou coragem e subiu na cadeira. Quer saber?
Esse complexo de superproteção deles é praticamente uma doença. Ele gritou, fala para seus irmãos procurarem um psiquiatra. Sua família tem um monte de irmãos, muitos nem são do mesmo sangue. Que direito eles têm de controlar sua vida? Dom Quinso respondeu calmamente, se você acha isso, pode dizer isso para eles pessoalmente. Meu segundo irmão acabou de me mandar mensagem. Ele virá visitar o distrito militar em breve. O quê? Qin Shaojun pulou como se tivesse levado um choque. Dom Shenji vai vir para o distrito militar do leste? Qin Shaojun ficou rígido, olhando para todos os lados. Relaxa, ele ainda não chegou, disse Dom Quinso com um leve sorriso. Aparentemente ele está escoltando alguém importante e resolvendo alguns assuntos. Qin Shaojun pensou um pouco. Mesmo assim, talvez eles ainda não aprovem você e o Lu Seng. Mas por quê? Lu Seng já é um monstro. Um grande mestre de 19 anos. Dom Quinso olhou para ele e disse em voz baixa, se eu gosto do Lu Seng ou se ele gosta de mim, para eles isso não importa. Já deixaram claro que qualquer homem que queira a aprovação deles precisa ter uma família de alto nível, e um poder marcial que atenda ao padrão deles. Qin Shaojun ficou sem palavras. Uma família poderosa e uma força marcial enorme. Essas eram as duas muralhas entre Lu Seng e Dom Quinso. Para pessoas comuns, um grande mestre já era praticamente um deus. Mas para famílias com gerações de grandes mestres e grandes grão-mestres, isso era apenas o mínimo. Mas, não é como se não houvesse nenhuma esperança, murmurou Qin Shaojun. Quem liga para a linhagem familiar? Se eu fosse um santo marcial, eu aprovaria o casamento de vocês agora mesmo. Ele riu. Queria ver Dom Putian ou Dom Shenji dizerem não para um santo marcial. Dom Quinso acabou rindo de verdade. Primeiro tente virar um grande mestre antes de falar coisas tão grandes. Logo ela recuperou a calma e voltou a tocar o colar prateado no pescoço. Ela passou por Qin Shaojun e disse baixinho, obrigada. Qin Shaojun ficou murmurando sozinho, irritado, enquanto pensava na situação complicada entre Lu Seng e Dom Quinso. Pouco depois, Qin Shaojun acendeu um cigarro. Uma professora bonita apaixonada pelo aluno, mas bloqueada por uma família antiga. Que história absurda, murmurou. De repente, alguém gritou no corredor. Rápido! Todo mundo para o centro! Uma multidão começou a se formar, todos parecendo excitados e preocupados ao mesmo tempo. Qin Shaojun ficou curioso. O que está acontecendo? Ele puxou o braço de um jovem soldado que passava correndo. Oficial, espera. O que aconteceu? O soldado viu as insígnias de Qin Shaojun e fez continência imediatamente. Relatório, comandante. Um tenente-general de 12 estrelas do nosso 7º Distrito Militar acabou de subir para o topo do ranking. Ele até entrou no top 7 geral. O quê? O coração de Qin Shaojun começou a bater rápido. Vamos ver. Eles seguiram com a multidão até o centro administrativo. O salão estava cheio e barulhento. Qin Shaojun conseguiu chegar perto da frente. Quando olhou para o grande telão, seus olhos quase saltaram. Caramba, meu Deus, é Lu Seng. Primeiro no ranking de generais estelares e quarto no ranking geral, com 125 estrelas. Isso é assustador. Um soldado ao lado dele falou animado. Você ouviu? Os feitos dele já são lendários. Assim que chegou na linha de frente, ele entrou direto no campo de batalha de nível A. O setor da 835ª Divisão já tinha sido invadido e o comandante havia morrido. Então o general Lu segurou a linha sozinho. Ele lutou sozinho por quase meio mês sem recuar um passo. Qin Shaojun coçou o nariz. Agora entendi, sendo Lu Seng, isso nem é tão surpreendente. Olhando para o número 125 estrelas ao lado do nome de Lu Seng, Qin Shaojun sentiu esperança novamente. Será que isso ainda não é suficiente para os padrões da família Dong? Com um sorriso malicioso, Qin Shaojun pegou o comunicador e ligou para alguém. Não faça perguntas, só vá se arrumar. Hoje à noite você vai jantar com o Lu Seng.
Ele falou seriamente, você não tem ideia do que acabou de acontecer. Enquanto isso, no quartel central do 7º Distrito Militar, Liu Fei sentiu uma grande tensão. O comandante-chefe me chamou pessoalmente, e isso é inédito. Quando a porta se abriu, o comandante-chefe sorriu. Liu Fei, entre e sente. Você fez um trabalho excelente desta vez. Liu Fei respondeu humildemente. Foi graças à sua liderança. Mas o comandante riu. Não seja modesto. Foi você quem encontrou esse talento. Liu Fei abriu o relatório e ficou chocado. Lu Seng havia defendido sozinho a linha de frente número 23 por 9 dias seguidos. Mais de 350 bestas alienígenas de 7º nível mortas. E mais de 7.600 de 6º nível. O comandante disse calmamente, respire. Eu também fiquei chocado quando vi isso. Liu Fei, você fez um grande serviço para o exército ao encontrar esse gênio. Você agora comandará 3 divisões, 1182, 835 e 794. Seu posto também foi promovido. Obrigado, senhor. Mas na mente de Liu Fei só aparecia a imagem de Lu Seng. Meu Deus! Dentro da mansão privada do acampamento militar, o som suave da água correndo ecoava no lavatório de porcelana. Lu Seng estava diante do espelho, escovando os dentes com movimentos calmos e precisos. Depois de um momento, ele concentrou a mente e fez seus dentes e língua vibrarem levemente em alta frequência para remover qualquer impureza. Ah! Quando cuspiu a água fria, todas as partículas microscópicas de comida e bactérias foram eliminadas completamente, deixando sua respiração limpa e fresca. Lu Seng se inclinou e analisou seu reflexo. Seus dentes estavam extremamente brancos e perfeitamente alinhados, com um brilho impecável que faria até atores de comerciais parecerem inferiores. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a densidade da própria pele, enquanto mergulhava em uma reflexão silenciosa sobre sua evolução. De acordo com as descrições detalhadas do Eternal Star Annihilation Art, pensou ele, conforme o número de Immortal Cells em seu corpo continua aumentando rapidamente, o nível fundamental de sua vida também passa por transformações radicais. Até seus ossos e dentes estavam sendo remodelados para algo muito além dos padrões humanos. Desde o nascimento da primeira Immortal Cell, parecia que ele estava entrando no caminho de um ser verdadeiramente transcendental. Mas um leve sinal de preocupação passou por seus olhos. Espero não me afastar demais da forma de um ser humano normal. Ele não queria virar um daqueles cultivadores obcecados que sacrificam humanidade e emoções em troca de poder. Eu ainda quero continuar sendo alguém capaz de sentir calor humano, amor e emoções reais. Lu Seng esfregou o queixo pensativo. Mas as próximas melhorias vão exigir uma grande quantidade de fluido de medula de bestas exóticas de alto nível. Ele pensou novamente, será que os pontos de mérito da campanha já foram calculados? Pouco tempo depois, Wang Yan chegou com um relatório. Relatório, Tenente General Lu. Seus pontos de mérito foram calculados e confirmados. Trouxe o catálogo de trocas e as condições atuais. Lu Seng pegou o tablet e analisou os números. Mais de 38 milhões de pontos de mérito. Nada mal. Ele percebeu que uma porção de fluido de medula de besta de nível 7 custava 100 mil pontos. Mas enquanto rolava a lista, ele congelou. Espera, o quê? Dark Gold é tão caro assim? 1 grama custa 1000 pontos? Ele fez um cálculo rápido. Então, com tudo isso eu só consigo menos de 4 kg de Dark Gold. Nem dá para melhorar o cabo do Red Star Dragon Mark. Wang Yan sorriu com compreensão. Dark Gold é um recurso extremamente raro, senhor. As reservas do exército são muito limitadas. Se o preço fosse menor, os generais acabariam com todo o estoque rapidamente. Ela continuou, mas o comandante-chefe emitiu uma ordem especial. Tenente-General Lu, você recebeu uma linha de crédito pré-aprovada de 1 bilhão de pontos de mérito. Oh! Os olhos de Lu Seng se arregalaram. Não esperava um privilégio desses. Então dá para fazer a atualização completa do Red Star Dragon Mark. Depois ele perguntou,
Aliás, existe fluido de medula de besta de nível 8. Ao ouvir a pergunta, Wang Yan ficou um pouco nervosa. Sobre o fluido de nível 8. Até o de nível 7 já é complicado. Com a tecnologia atual, é quase impossível remover completamente os instintos selvagens das bestas. O fluido de nível 8 é ainda mais instável. No momento, ninguém no exército consegue absorvê-lo diretamente sem risco de colapso mental. Lu Seng respondeu imediatamente, sem problema. Traga 5 tubos. Wang Yan quase arregalou os olhos. Sim, mas o preço é 10 vezes maior. Lu Seng ficou quase enjoado ao ouvir isso. 10 vezes? Esquece os 5. Traga só um para testar. Entendido, senhor. Wang Yan continuou o relatório. Também concluímos a investigação sobre Liu Qiming. Lu Seng assentiu. Sim. Garanta que ele nunca seja enviado para a linha de frente. É perigoso demais para ele. Entendido. Vamos mantê-lo em áreas seguras. Lu Seng sorriu levemente ao lembrar de seus dias de estudante com Liu Qiming. Ele até riu ao lembrar das vezes que dormiu durante as aulas. Não sou nenhum santo. Mas dentro do que posso fazer, proteger as pessoas importantes para mim não é pedir demais. Se alguém quiser reclamar que sou parcial, que reclame. Minha força existe para proteger os meus. De repente, o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Do outro lado houve silêncio por alguns segundos. Então uma voz familiar apareceu. Lu Seng, sou eu, Dong Qinsu. Ele sentiu uma alegria silenciosa. Ah, instrutora Dong. Que bom ouvir você. Ela disse rapidamente, hoje à noite. Qin Shaojun e eu queremos convidar você para jantar. Não sabia se você estaria livre. Lu Seng olhou o relógio. Ainda eram 14 horas. Se começasse o cultivo agora, daria tempo. Perfeito. Vamos nos encontrar às 20 horas. Vocês escolhem o restaurante. Dong Qinsu rapidamente disse o nome de um restaurante e desligou. Lu Seng ficou olhando para o celular por alguns segundos. Enquanto isso, Dong Qinsu estava com o rosto vermelho como um tomate. Lu Seng murmurou sozinho. Mesmo controlando perfeitamente meu corpo, só ouvir a voz dela faz meu coração acelerar. Do outro lado da base, Dong Qinsu respirava fundo tentando se acalmar. Ela olhava para o monitor do computador. O papel de parede mostrava um jovem dominando completamente a luta no Torneio Nacional Estudantil de Artes Marciais. E claro, era Lu Seng. Nesse momento Qin Shaojun entrou na sala sorrindo. Então? Conseguiu marcar o encontro ou desistiu? Dong Qinsu ficou ainda mais vermelha. Sim. Hoje às 20 horas no Blue Dove Restaurante. Agora me deixa trabalhar. Qin Shaojun continuou provocando. Uau, Dong Qinsu. Não sabia que você era tão boa flertando. Antes que terminasse a frase, ela gritou, sai daqui. A energia mental dela explodiu e lançou Qin Shaojun para fora da sala. Ele bateu na parede do corredor. Lu Seng recebeu uma nova mensagem de Wang Yan. O fluido de nível 7 foi entregue. Também incluiu o de nível 8. Lu Seng sorriu. Ainda é cedo. Vamos começar o cultivo. Ele subiu para o salão de treinamento no segundo andar. Vários recipientes estavam preparados com fluido de medula. Entre eles havia um tubo especial preto, o fluido de nível 8. Lu Seng pegou um tubo de nível 7 e bebeu de uma vez. Uma energia violenta explodiu em seu corpo. Logo ele consumiu todos os tubos de nível 7. Qualquer outro artista marcial morreria fazendo isso. De repente pensamentos violentos surgiram em sua mente, os instintos das bestas. Mas a vontade marcial de Lu Seng destruiu facilmente essa influência. A energia convergiu para o núcleo de sangue em seu peito, que começou a crescer. Logo uma segunda imortal céu nasceu. Seu imortal Golden Boy avançou novamente.
Lucende percebeu que apenas 2 transformações adicionais seriam necessárias para completar o estágio inicial. Ele levantou a mão e viu um leve brilho dourado na pele. Mas ainda havia energia restante em seu corpo. Ele olhou para o tubo de nível 8. Já que ainda é cedo, vamos tentar. Ele abriu o tubo e bebeu tudo. O frasco caiu no chão e se quebrou. Uma dor monstruosa tomou conta do corpo dele. Uma energia negra e selvagem invadiu sua mente como um demônio antigo. Lucende caiu no chão segurando o abdômen, tentando suportar a transformação. Ele soltou um rugido ensurdecedor. Na mente dele apareceu a imagem de um Demon King gigantesco. Lucende abriu os olhos com uma luz dourada. Saia daqui! Sua força de grande mestre explodiu, fazendo o prédio inteiro tremer. O corpo de Lucende começou a inchar com energia. Seus músculos cresceram grotescamente, quase como um monstro. Seus músculos começaram a se decompor sob a pressão da energia. Mesmo assim, sua consciência entrou em um estado profundo de iluminação. Mais uma vez, Lucende entrou naquele estado meditativo milagroso, onde a dor desaparece e só resta a evolução. Aos poucos, o inchaço violento começou a desaparecer e o corpo de Lucende voltou lentamente às proporções humanas refinadas. Quando finalmente abriu os olhos, um sorriso calmo e sereno apareceu em seu rosto, quase como o de um monge antigo que alcançou a iluminação. Agora ele entendia. A provação que Zalvenda havia enfrentado era exatamente isso. Perceber que, para realmente se erguer, primeiro é preciso quebrar completamente a si mesmo. Esse era o verdadeiro significado de erguer-se após quebrar. O terceiro estágio do imortal Golden Boar estava finalmente completo. Quando Lucende olhou para o relógio na parede, viu que já eram 23 horas e 52. Um suor frio apareceu em sua testa. Ai, dessa vez eu realmente exagerei. Ele suspirou, meio sem graça. Afinal, estava quase 4 horas atrasado para o jantar que tinha prometido. Com um simples gesto, Lucende usou um fio de energia mental para puxar o celular do chão para sua mão. Ele desbloqueou a tela rapidamente, já imaginando o que encontraria. Como esperado, havia mais de uma dúzia de chamadas perdidas. A primeira era de Dom Quinso, às 19 horas e 55. Todas as outras eram de Qin Shaojun, cada vez mais desesperadas. Depois de hesitar um pouco, Lucende ligou para Dom Quinso. Após alguns toques, a voz fria dela respondeu. Alô? Lucende falou rapidamente, instrutora Dom, desculpa mesmo. Eu acabei me envolvendo em algumas coisas. Dom Quinso perguntou calmamente, você perdeu a noção do tempo enquanto cultivava, não foi? Sim, exatamente. Ela perguntou novamente, mais alguma coisa? Lucende respondeu honestamente, não, foi só isso. Ele não fazia ideia de que essa honestidade direta era praticamente um suicídio social em um encontro.